do é o é o esse o se o do é Ó, mãe, desinchou tudinho, ó. Você aperta, não faz mais daquele jeito lá. Tá tudo durinho aqui agora. Acho que agora dá desenho melhor lá no raio-x, que eu vou tirar raio-x. Aí eu fui medir aqui, ó, com a outra perna, já desinchou tudinho, tá do mesmo tamanho da outra perna. Isso aqui ainda tá mais magrinha, sequinha.